Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, a qualquer hora da madrugada, seja quando for. Você pode acompanhar essa energia gostosa, transmitida ao vivo aqui da Vibe Mundial, Estúdios da Paulista, nesta quinta-feira de outubro, não de setembro ainda, né? Essa quinta-feira vai ao vivo às 18h30, começando o nosso programa, para a gente refletir sobre o que acontece quando o corpo adoece, à luz da metafísica da saúde e da cromoterapia. É um ambiente muito agradável você refletir sobre os acontecimentos e poder realmente intervir nos episódios existenciais a partir de uma mudança do conteúdo interior. Eu quero fazer uma reflexão com você partindo de uma história muito curiosa. É uma história fictícia que eu conheci há décadas e décadas lá atrás, ainda de um trabalhador de uma estação da linha férrea. Imagina você, um trabalhador da linha férrea que trabalhava na estação, ali fez toda uma carreira, um senhor que tinha a função de, ao parar o trem, ele tinha um martelinho de ferro e a função dele era bater naquelas rodas do trem. Tratava-se de uma estação que ficava a quilômetros de uma e depois quilômetros à frente para a próxima estação, dezenas e dezenas de quilômetros. Então, conforme o trem parava ali, ele pegava o martelinho dele. Você sabe que cada vagão tem 4 eixos, né? São 2 na frente e 2 atrás, então ele tem 2 rodas de um lado, vai no final do vagão, mais 2 rodas, fazia toda a lateral do trem, dava a volta e voltava batendo, né, o martelinho de aço na roda do trem, que era de ferro também. E assim ele fez toda a sua carreira. Num dado momento, ele se aposentou e quando ele é chamado no escritório da linha férrea, o escritório central, lá ele entra e quando estava assinando a aposentadoria, ele fez uma pergunta que o intrigava em toda a carreira. Pergunta a ele: por que eu preciso, a cada parada do trem, bater com esse martelo em todas as rodas do trem? Aí então, essa pergunta não foi respondida pela primeira pessoa ali da administração, mas pediu que um técnico mais especializado no assunto procurasse. E aí então, ele fez essa pergunta e o técnico informou: essa função é fundamental para os nossos vagões e para toda a linha férrea, porque ao bater com o martelo de aço na roda de ferro, você vai observar pelo som que ele produz se a roda está trincada, pois essa roda trincada ao longo dos quilômetros seguintes pode quebrar e aí o trem descarrilha e nós temos um acidente de proporção incalculável. Ele então, surpreso, disse: mas eu não tinha essa informação, eu não sabia disso. Tinha ele ali desempenhado uma tarefa por décadas como uma função preventiva importantíssima e ele não sabia dos procedimentos ou qual a finalidade exatamente daquilo. 2 coisas interessantes nós vemos nisso. Muitas vezes fazemos as coisas tão automático na vida, tão superficial, tão mecânico e sem sentido, sem curiosidade, que passamos por muitas fases da vida, muitos anos fazendo e não nos damos conta do significado daquela tarefa. Realmente é uma cristalização sem o interesse, sem uma proatividade e tudo mais. Mas uma outra questão muito importante, realmente, é da falta de preparo desse profissional que desempenhou a carreira quanto à função importante que ele desempenha. Porque um vagão descarrilhar, nós estamos falando de, que acidente de proporção incrível pode causar se passar batido uma roda trincada. Puxa, que beleza, ao longo de todo o período do seu trabalho, nunca uma roda trincada passou pelas mãos desse funcionário da linha férrea. Porque se tivesse passado, o acidente ocorreria e ele não teria evitado. Mas olha só que interessante. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque às vezes quando eu vejo nos estabelecimentos o pessoal medindo a temperatura, pessoal assim de diversas formações, de diversas
né, especialização técnica. Eu pergunto às vezes, será que eles sabem o que fazer? Será que eles estão preparados para saber qual é a temperatura? E no caso da temperatura elevada do cliente ou da pessoa que está adentrando o recinto, ele sabe o que fazer, ele sabe qual é o procedimento? Será que aquela pessoa está ali preparada para desempenhar aquela função? No sentido de saber o que fazer, né, caso alguém esteja num quadro febril. Oxalá muitos saibam. E eu acredito realmente que a grande maioria estão informados. Mas às vezes eu olho para aquela pessoa e digo, ela parece não ter grandes instruções na saúde, não menosprezando a ela, porque ela pode ser de uma área, né, técnica, de uma área assim, vamos colocar mais de números, de lógica, e não exatamente da área da saúde. E aí eu pergunto, realmente, será que as pessoas estão sabendo o que estão fazendo, por que estão fazendo e o que fazer quando apontam uma questão? Porque afinal de contas, se alguém adentra num quadro febril, talvez com um processo infeccioso, aí, com o risco até de ser da Covid, precisaria de uma ação ali bem diferenciada, de uma condição. Então, o funcionário é destacado, vai você agora e pega a temperatura de quem está entrando. Tá bom, eu vou lá. A pessoa, a especialidade de venda extraordinária, caixa, administração, às vezes até encarregado num setor de grande importância técnica, mas não da saúde, e ele sabe como proceder em todos os sentidos, porque a pessoa chega com febre, qual é o problema? Ela entra e pronto. Peraí, eu tenho que fazer o quê? Eu acho de que forma? Então é muito interessante. Eu chamo você a refletir, porque às vezes passamos a vida sem a curiosidade de nos aprofundarmos naquilo que diz respeito ao quanto atuamos e realmente dar importância a cada atividade. Aquele trabalhador da linha férrea que tinha ali a função de bater, né, nas rodas, poderia evitar um acidente e colocar em risco muitas vidas, sem contar dos muitos milhões que se perderiam da companhia da linha férrea, por conta de uma atuação pequena, simples, que nada, de elevada importância e que evitaria realmente grande abalo. Por isso, é interessante a gente parar e refletir. Tudo é importante nessa vida, todas as áreas de atuação têm o seu valor e é importante que saibamos dar esse valor a nós mesmos, às pessoas que estão desempenhando aquela tarefa, seja quem atua, seja quem entre em contato com quem atua. Então é interessante essa condição onde todos têm o seu valor, mas nem todos se dão valor e nem todos valorizam alguém que realmente tem um papel importante naquilo que desempenha. Então toda vez que eu vejo alguém tirando temperatura, eu digo, deve ter sido deslocado de um setor, e será que tem preparo para lidar com essa questão da saúde? A pessoa ali tem uma função muito importante, porque se o vírus adentra ao estabelecimento, ele vai contaminar não só os funcionários, mas também todos os clientes. Então aquela função simples, às vezes até desrespeitada, ela realmente está ali de maneira preventiva. E é importante ter esse preparo, o que fazer, como proceder, de que forma agir quando a temperatura atinge qual proporção. Então tá aí, gente, essa reflexão para você realmente comparar um funcionário da estação férrea, da estação de trem, com realmente o funcionário que está medindo a temperatura de todos que adentram ao estabelecimento. Muito bem, eu estou aqui ao vivo, nas ondas da Vibe Mundial, na técnica o Tomás, e no telefone se você tiver alguma pergunta para fazer sobre metafísica da saúde. Quais as causas emocionais da doença? O número é 3171-0221 e 3262-4490. Estou também pelo Insta, além do Instagram, também o Facebook, que você acompanha a gente pelas redes sociais e depois também no canal do YouTube, para você acessar o sininho. Sempre que tiver uma publicação, você pode nos acompanhar e assistir esse programa. Só não consigo responder a você do Instagram, nem você do Face, somente aqui ao vivo, no telefone da Vibe Mundial, 31710221. Boa noite. Oi, meu amado. Olá, como está? Tudo bom, Edson? Mas você já me conhece. Claro, você está acompanhando sempre a gente. Gostoso tê-lo aqui nas ondas da Mundial. O que você traz hoje para nós, Edson? Val, hoje você pegou no meu calcanhar de Alquides. Alquides, eu falo, viu? Sim, por quê? Vamos lá. Veja bem, duas situações. Eu trabalho com atendimento ao público e
Bom, tem pessoas lá que trabalham junto comigo que vão acompanhar e amanhã vai sobrar para mim. Então não revele tanto, pergunte o suficiente, Edson. Sim. E aí, Val, chega pessoas com situações, mas cada situações graves, gravíssimas, sabe? Então, tudo bem. Para mim, tudo bem. Eu faço a orientação normal que eu tenho que fazer, o agendamento, tá. Até aí você entendeu, né? Claro, sim. Então, e eu sou o orientado a tirar a temperatura da pessoa, tudo, confirmar o agendamento. E às vezes, já houve umas pessoas com 37 fechado. Certo. Se eu passo para frente lá para as atendentes, a pessoa não é atendida, ela é encaminhada logo a um posto de saúde, tudo, e outros procedimentos. E o problema mais grave que ela tem que resolver, ela não resolve. Então eu tiro a medida, deixo a pessoa passar. Quando ela sai, eu falo para ela, ó, já está com tantos de graus aí, você ia logo no hospital para ver o que está acontecendo. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas eu não impeço as pessoas de resolver esses problemas, não. Claro. Eu vou colocar algum ponto de vista nesse sentido, e é interessante essa colocação sua, porque tem um bom senso que vale a pena a gente levar em consideração. Acompanha no ar, Edson, porque está dando uma certa microfonia. Quando você deixa o rádio um pouco alto, ele dá microfonia. Mas eu consegui pegar bem a sua pergunta, tua participação foi sensacional. Edson, é assim, olha só que interessante. Gente, o 37 graus, de repente, não é uma situação tão alarmante que exija tamanha incorrência e realmente tamanho alarde. Então, é um certo bom senso, vale a pena, né, gente? Você realmente refletir. Eu confesso que não conheço bem o protocolo, eu confesso que não sou um profundo conhecedor dessa questão, mas eu diria assim, às vezes realmente você tem ali uma situação de maior intensidade, um calor um pouco maior, a pessoa chega esbaforida e de repente a temperatura está um pouco dos 36,5, ela chegou ali num teto, mas também não atravessou um exagero, e aí vale realmente uma colocação para que a pessoa cuide, mas de pronto não veio ali aquela questão que soou realmente tamanha intervenção. Bom senso é importante em tudo. Então o que o Edson trouxe para nós é essa questão do bom senso, realmente, olha, que se aponte a pessoa, você está no teto, puxa, realmente estou ofegante, correndo, realmente bastante esbaforido, talvez você tenha uma alteração nesse sentido, mas vale o bom senso, né? É aquela história, né, gente? De repente, quando se investiga um rachadinho na roda, não necessariamente ela está trincada de ponta a ponta e realmente vai levar a um descarrilhamento. Você nota, toma os procedimentos, mas o bom senso realmente leva a gente a medidas diferenciadas. Não sejamos engessados. Mas é o que o Edson falou, eu sei do procedimento, eu sei da importância, eu sei do teto e como estar agindo. Então, claro, o importante é estar sabendo qual o procedimento, onde encaminhar, isso é importante. Então tá aí, se você estiver o Edson tirando a temperatura, saiba que além de ter um bom senso, ele vai saber o que fazer se for realmente necessário tomar certas medidas. Então aí, gente, muito bom. Então vamos agora ao nosso próximo ouvinte, você sabe que é o 32624490. Enquanto você liga para cá, eu tenho algo a te convidar a você conhecer o curso de cromoterapia que eu ministro, por exemplo, tudo online, gente, é sensacional. Nós fazemos as aulas semanais, essas aulas são gravadas, depois você assiste ela durante a semana. Cromoterapia é uma forma de você conhecer a importância da cor e como utilizar as cores. Hoje, em qualquer momento, seja home office, seja em qualquer atividade, seja na sociedade, seja ao vestir, se apresentar, ao criar um dispositivo na internet, um bannerzinho, que cor usar? Cores compatíveis àquilo que você realiza, cores que transmitam condições energéticas agradáveis, cores que realmente colaboram com todo o conteúdo que a gente quer transmitir através dessa comunicação visual das cores. Então, cromoterapia é uma técnica assim sensacional. Para você ter saúde, basta pegar uma lâmpada colorida e aplicar. Para sua saúde, você pode usar água solarizada. Para o bem-estar das pessoas com as quais você tem um profundo laço, você pode transmitir as cores à distância.
São várias técnicas de uso da cromoterapia e nós estamos em fase inicial do curso. Fale com a gente, o nosso telefone 5072-6448, 5072-6448, e temos também o site onde apresenta todas os nossos cursos à distância, EAD. Nós temos o valcapelli.com em cursos, você fica conhecendo toda a gama de cursos. Nós temos cursos sobre relacionamento, amor sem crise, arte de se relacionar em diversas áreas da sua vida, higiene mental, um tema extraordinário. Nós temos transtornos de conduta, nossa, sensacional para você compreender esse universo do nosso comportamento e conduta. É a nossa EAD, é o nosso curso à distância. Vale a pena você conhecer essa plataforma acessando valcapelli.com. /cursos, você chega nela e pode realmente se deliciar com toda a temática que oferecemos. O próprio Metafísica da Saúde é um curso que você pode fazer, seja online, toda semana, seja também EAD, à distância, vale a pena. E mesmo esse semanal, que é feito online, é ao vivo, as aulas acontecem com a interação da plataforma Zoom, que a gente pode dialogar, trocar, você conhecer, se desenvolver, é consciência metafísica, mesmo à distância. Então tá aí um conteúdo muito bacana, muito positivo para você melhorar a cabeça e realmente trabalhar o seu astral e modificar a sua vibração. No âmbito metafísico, toda vez que falamos de um órgão do corpo, nós desvendamos o potencial relacionado a ele. Seu estômago, por exemplo, a sua capacidade de lidar com os acontecimentos metafisicamente associa-se ao estômago. Como é que você tem essa habilidade? Como é que isso acontece? De que forma você consegue realmente agilizar essa dinâmica e realmente atuar de uma maneira muito positiva, agradável e saudável. Então o nosso estômago, ele tem, por exemplo, uma condição onde a gente pode lidar com a situação, onde a gente pode lidar com os acontecimentos sem se machucar, sem alterar todo o conteúdo. Então é realmente um conteúdo muito bacana, gostoso, para que você realmente conduza toda a sua trajetória de vida sem tanto sofrimento, sem ter todo um aborrecimento. Então tá aí, um determinado conteúdo acontece, você lida com ele, aquilo está à sua frente, você dialoga com a situação, de tal sorte que você não se machuca, nem extrapola e nem se fere. E quando você consegue manter essa condição realmente de lidar com os acontecimentos, por mais que exija o fato, sem causar tanto aborrecimento, sem causar tanto desequilíbrio ou conflitos emocionais ou existenciais, o seu estômago mantém saudável, ele digere bem o alimento, da mesma forma que você lida bem com os acontecimentos. Esta é a relação metafísica do nosso órgão, o estômago. E eu já tenho alguém na linha para estar falando com a gente. Boa noite. Alô. Alô, boa noite. Oi. Eu falo amado. Com quem? Que delícia. Falo com quem? Fala com São Bernardo do Campo, uma pessoa que é da Amazônia, um nome diferente. Georgette, da Amazônia, aqui em São Paulo, em São Bernardo, hein, Georgette? Delícia! Agora eu estou feliz que está um pouco calor, né? É verdade. Lembra um pouco a região amazônica, né? Realmente aqui. E só que hoje lá, um pouco mais. Na Terra do Sol já amanhece quase que 30 graus, né? E bate quase os 45, né, Georgette? Nossa, a sensação é isso, viu? Isso mesmo. Pois não, querida, o Val, que você a traz minha pra preocupação é uma prima de muito coração, uma pessoa maravilhosa, humana, diretora de escola, cuida de crianças excepcionais, e levou um tombo depois de uma chuva e quebrou o quadril. O quadril não, o fêmur. Tá, o fêmur, perfeito, perfeito. Então, Val, o que a gente faz? Ela veio agora para casa, claro, eu estou aqui em São Paulo, né? Claro. Mas lá em casa está tendo uma assistência com dificuldades, né? Porque ela também já tem um certo peso, né? Certo. Tem quase 70 anos, né?
Essas fraturas de fêmur, até com uma idade um pouco mais avançada, realmente é muito delicada. Além de judiar muito, o restabelecimento é bem complicado. Eu vou falar no ar o que significa metafisicamente para você, Georgette, tanto o fêmur. Eu te agradeço de coração, Val. Olha, eu te amo. Eu vou fazer aquele curso, porque Deus livre, Gaspareto está lá no céu mesmo, nos iluminando, né? Eu tenho toda a coleção de vocês, da Metafísica da Saúde. Que beleza, que beleza. Vou responder para você, Georgette, com muito carinho, para você compreender o que se passou com ela quando esse tombo ocorreu, e para você ter consciência e saber o que trabalhar com a pessoa, o que citar para ela, o que falar para poder levar um acalento emocional. Mas físico é claro, repouso, todo cuidado, não tenha dúvida. Mas e emocional, vou te dar uma dica para você estar passando para ela, no seu comportamento, na sua relação com ela. Tá bom, Georgette? Por favor, Deus te abençoe. Sim, muito obrigada. Eu vou ouvir pelo rádio. Combinado então. Forte abraço. Olha só, fêmur na metafísica da saúde, até eu tratei desse tema no volume 4. Fêmur representa a base de apoio familiar, família, essa âncora familiar, esse apoio no seu meio, esse contar com as pessoas próximas, consanguíneas, que é familiar, parentes, mais próximas. Então, essa base de apoio em família, quando ela é abalada emocionalmente, existem certos conflitos, certas confusões, certos abalo no núcleo familiar, isso pode gerar emoções de conflitos e realmente de afetar essa concepção de família que eu posso contar que de repente as coisas não enveredaram bem, não se deram bem, desgringolaram, olha, espalhou, quebrou e assim deu discórdia, foi um fuzuê danado. Então nesse momento em que a gente se encontra diante de conflitos de natureza familiar, como nossa base de apoio, e a gente se depara com situações que está realmente fragmentando a família, pode gerar metafisicamente o padrão de somatização de queda com fratura no fêmur. Você vê, por exemplo, a pessoa idosa que sempre teve uma concepção familiar de integração, de comunhão, de repente se depara situações muito conflituosas, muito complicadas, muito doloridas, o núcleo familiar se dissolve, quebra, e aí lá andando na casa, num certo momento, num dado procedimento da vida dela, eis que de repente há uma queda e uma fratura do fêmur. Você começa a olhar na vida da pessoa e fala, nossa, ela se decepcionou muito com o povo dela, ela se decepcionou muito com alguém da família dela, e essa decepção que abalou emocionalmente pode causar em nível somático ou levar a um acidente que afeta o fêmur. Então veja bem, que tudo aconteça fora, mas que não nos abale dentro e tão profundo para manifestar no corpo um dano muito desagradável como fraturas e tantas outras doenças que a gente acompanha desenvolvida no corpo. A fratura por conta de um acidente. Então é claro, houve o acidente, ocorreu a fratura, mas metafisicamente a gente olha o contexto de vida que gerou emoções, que causou sentimentos conflituosos, condizente ao significado daquela parte do corpo. Como eu disse, o significado do fêmur, família, olha só, FF, fêmur, família. E aí esse abalo realmente trincou a pessoa por dentro, agrediu profundamente ela, feriu seus sentimentos e foi uma coisa realmente muito complicada. Às vezes tem outras formas de manifestação, por exemplo, na intimidade da família, do seio familiar, você pode ter, por exemplo, algumas decepções que ferem, magoa muito, abala bastante, e aí nós temos uma questão do aparelho reprodutor feminino, como, por exemplo, o corrimento. Quando a mulher apresenta, né, essa alteração vaginal do corrimento, você começa a ver que existem muitas alterações ou várias situações do aparelho reprodutor que pode gerar esse sintoma feminino. Agora, geralmente você começa a ver o histórico de vida, foi quando ela teve uma decepção muito grande com o filho, ela teve uma situação na intimidade, não sexual somente sua, mas familiar, na intimidade da família, da
dos seus. E realmente aquela decepção que feriu, machucou, realmente cortou o seu coração, doeu em muito, todo acontecimento pode desencadear somatização dessa ordem no aparelho reprodutor feminino. Tá? Quando você tem uma pessoa que realmente sofre um abalo na sua base de família e vê desmoronar aquele conteúdo emocional que eu tenho, uma base de apoio emocional, que eu digo é com quem eu posso contar, é com quem vai comigo o tempo inteiro, quando isso se desfigura, realmente eu perco o chão. Quando eu perco o chão, posso atrair um acidente de cair, e essa queda que eu levo, que me leva ao chão, acaba afetando o fêmur. Então veja como o aspecto metafísico vai observando cada área da vida, associado a conteúdos do ser, que quando não caminham bem ou gera desconforto, podem somatizar como doença. Então, como a Georgette estava falando, tem todos os livros Metafísica da Saúde, são 5 volumes em parceria minha com o Luiz Gasparetto, que tem o seu programa reprisado após o meu, toda semana, a reprise dos programas do Gasparetto, 3, 5 anos de programa que ficaram bem gravados, estão agora sendo reprisados, é uma pérola do conhecimento. Ele que já fez sua passagem há, eu creio que há alguns anos, 2 ou 3 mais ou menos, né? Os 3 anos, teve essa passagem, mas deixou muito conhecimento, deixou muitos conteúdos, muitos programas, com verdadeiros chacoalhões para você acordar para a vida e viver de uma maneira saudável, bem-sucedida. Então, a Vibe Mundial sempre leva conteúdos para você refletir sobre a condição do seu ser e encontrar uma maneira de bem viver. Eu, Val Capelli, fico por aqui convidando você para conhecer as nossas obras. Metafísica da Saúde é em parceria Val Capelli e Gasparetto, né? Nessas obras são 5 volumes, já aproximadamente 200 mil exemplares vendidos na soma de todas essas obras ao longo de 30 anos que estão publicados esses trabalhos. E você pode consultar cada parte do corpo, cada área da vida e cada conteúdo do seu ser ali relacionado, e nas doenças, que tipo de conflito, que situações você precisa trabalhar para você poder realmente desenvolver aquele conteúdo. Então vou ficando por aqui, deixando um grande carinhoso abraço, que você fique realmente próximo a seus potenciais e cada vez mais fortalecido em si mesmo para viver com saúde e todo bem-estar. Um grande carinhoso abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!